Prezados irmãos, que a paz e a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Antes de nós começarmos o nosso trabalho, nós temos que agradecer, porque domingo passado foi encontro de jovens. Foi tão maravilhoso e compensador, né, Dirce? Que a gente se entusiasma, porque uma criança, a gente pode dizer criança porque é um adolescente, chegou e disse que gostoso ouvir falar de Jesus, não foi? E isso tudo é muito prazeroso, porque a gente luta para um mundo melhor. Então, nosso agradecimento a todos que participaram, que nos deram apoio. E hoje nós temos a novidade das sacolinhas de Natal. Cada criança espera um padrinho. Cada criança. O que o padrinho tem que fazer? É uma roupa, um sapato, um brinquedo, uma guloseima, material de higiene e algo mais que seu coração sugerir. Então, aquela porta que está aberta lá, é justamente as nossas crianças de Natal, não é? Que a gente espera em Deus que cada um deles seja agraciado com um coração nobre, né? Para poder, então, receber a nossa sacolinha de Natal. E nós vamos dar início, então, ao nosso Evangelho. Hoje, eu quero pedir licença a todos vocês. Porque o nosso Evangelho, nós queremos oferecer para o nosso prezado Igor, que foi para o plano espiritual no dia 23/9, 17 anos. Gente, eu conheço a mãe e o pai desde sempre, parece, desde que casaram. Então era assim, a Simone engravidava, perdia. Engravidava e perdia. E aí ia, tentando, e a vontade de ser mãe, né? Eu disse a ela, é o mesmo espírito que tenta reencarnar. Isso eu sei pela mediunidade. Falei, vai até o Chico Xavier. Vai até ele. O Chico tem uma falange enorme. Quando ele começava o trabalho, movimentava o espaço de tanta gente que o procurava, e para cada pessoa ele tinha de fato uma palavra, um esclarecimento, às vezes numa frase ele resumia tudo. Então, por isso ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos. Agora vocês imaginem como eu me sinto, cheia de responsabilidade, porque desde o ano de 64 eu ia a Uberaba e continuo a ir, não é? Hoje até era para que eu estivesse lá, mas nós não podemos ir pelas nossas tarefas aqui da nossa casa. Então, hoje, o Igor, que foi para o plano espiritual, no dia 23/9, um menino de 17 anos, cheio de vida, de felicidade, porque depois que ela passou com o Chico, ele a engravidou, teve o Igor e veio a Samara também depois. Mas ele preenchia a casa pelo sorriso, eu acho que ele se sentia perto do maior amigo, porque quando os pais entraram na minha sala, e a Simone sentou e disse, o Igor morreu. Como morreu? A gente leva até um susto, não é verdade? Mas me veio na hora, o nosso Eliseu perdeu o maior amigo que estava reencarnado na Terra. Mas os espíritos disseram que ali, naquele momento, com a moto, o menino de 17 anos, coleguinha dele, e ele, o menino dirigia, quando eles bateram no ônibus, o que estava dirigindo veio a falecer na hora. O Igor ainda ficou uns dias a mais, eu acho, para preparar, não é, a partida dele para o plano espiritual. Por causa dos pais, por causa dos tios, por causa dos avós, né? Então, hoje, o nosso Evangelho vai ser voltado para o Igor. Então, a mãe, a Simone, e o pai, Eliseu, a nossa casa inteira está vibrando por ele, né? Então, nós vamos fazer a nossa prece nesse momento. Amado Jesus, recordando, Senhor, a tua divina passagem pela terra, ao teu encontro, Mestre, se dirigiam as pessoas que traziam o coração dolorido.
O teu amor, Senhor querido, contagiava as almas, infundia bom ânimo, consolava as perdas. 2000 anos passados, Jesus, e eis que nós, uma vez mais, necessitados ainda da tua presença, buscamos, Senhor, o teu coração. Nada temos, é verdade, Senhor, para te apresentar. No entanto, Jesus querido, escuta a nossa voz. Por misericórdia do teu coração, nos escute, Jesus. Porque o mundo lá fora, Senhor, nas provas e expiações que o caracterizam, muitas vezes nos faz sofrer. Mas desta porta para dentro, nesta casa que leva o teu nome na vanguarda espiritual, nós queremos angariar força, Senhor, para seguir na luta. Abençoa então, Jesus, a todos que aqui estão, mas em particular, como disse a nossa irmã Isabel, que a nossa prece, o nosso evangelho, chegue ao coração do jovem Igor, no mundo dos espíritos. Amanhã, Senhor, recordamos o renascimento do teu apóstolo Allan Kardec, que a falange de espíritos bons, que a falange dos benfeitores ligados ao coração do nosso Chico, possam nos envolver nesta noite o coração, para que ao sairmos desta casa regressemos ao nosso lar sob a tua paz. É em teu nome, Jesus, em nome de Maria Santíssima, tua e nossa Mãe, e destes mensageiros espirituais, que nós queremos abrir o nosso Evangelho de hoje. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, quanto mais aperfeiçoa-se o meio de comunicação, mais o ser humano sente necessidade de se comunicar. É a vontade infinita de ficar falando, e por estar tão fácil a comunicação, chega tão rapidamente as informações aos nossos ouvidos, aos nossos sentimentos, e assim para todas as criaturas na face da terra. Mas com essa vantagem de comunicação, chega também notícias e meios que são verdadeiras trevas, como também chega meios como verdadeiras luzes. Necessário que o ser humano esteja preparado para que ele possa saber dividir o que lhe deve ser bom e o que não deve ser bom. Necessário ele entender que tudo o que está se passando, ele tem que ter a capacidade de analisar o que deve ser retido e o que não deve ser retido e deixar passar. Porque isso tem uma influência muito grande nos lares, na família, e chega realmente a prejudicar. Às vezes, uma descrição tão perfeita de um crime, de um assassinato, não é? Isso leva outras pessoas a imaginar. São almas ainda tão infantis que não conseguem se segurar. E chega também mensagens, não é, maravilhosas, pessoas que querem passar alguma coisa para a humanidade. Então, nós temos que ver que Jesus, quando ele declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, ele já deu a dica. Porque não tem um ser humano na Terra, eu posso falar para vocês, porque a gente convive com uma multidão muito grande, e eles dizem, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, eu não acredito na espiritualidade de forma nenhuma. No entanto, por mais infantil que seja o espírito, Deus não o exime da responsabilidade de seus atos, palavras e atos. Seus pensamentos, palavras e atos. Então, essas criaturas que dizem que não é
não acredita em Deus e nem na espiritualidade, é questão, sabe do quê? De jogo de palavra. Porque não tem uma que desassocia de Deus. Isso nós temos falado, para que sirva para nós de alerta. E do momento que nós maculamos a nossa consciência, nós adquirimos um karma. E toda vez que se adquire um karma, lá vem um sofrimento para o nosso lado. Porque na mesma circunstância que colocas teu irmão, um dia você será colocado. Feliz da criatura que desperta a mente e o coração para Deus e tudo faz, mas tudo mesmo num esforço muito grande de ajudar o seu semelhante. Feliz daquele que entende que tudo na terra fica. Feliz daquele que sabe também que tudo passa. Cada criatura, cada pessoa, tem dentro de si gravado a própria lei de Deus. E cada um de nós temos gravado em nós mesmos a nossa própria história. Por mais que nós queiramos relatar a nossa história a alguém, nós não conseguimos. Observaram isso? Sempre nós vamos ficar repetitivos, porque nós não temos como passar todas as experiências, todas as emoções. Mas, se durante um dia, quando nós acordamos, nós encontramos ali uma página em branco para ser escrito, nós também encontramos formas de deturpar para que essa página seja escrita de uma maneira feia, que fere os princípios das leis de Deus. Mas também, se tem alguns espíritos que nos induzem à tentação, nós temos que ver que temos centenas, milhares daqueles que querem nos influenciar por bem. Então, na verdade, a vida, tudo é uma lei de sintonia. Necessário se faz nós conhecermos, para nós podermos evitar os males que nós podemos acarretar. Então, para que nós não ficamos aqui tentando falar alguma coisa, não é? A respeito de Jesus, a respeito de Deus, que afinal nós tiramos da doutrina espírita, eu trouxe esse livro de Emmanuel, chamado Religião dos Espíritas, dos Espíritos. É maravilhoso. E eu quero ler um que em especial fala muito ao nosso coração, porque diz o seguinte: Jesus e a atualidade. Hoje, sabe a física que a luz é uma forma de energia e que todas as coisas criadas são composições energéticas vibrando em ondas características. Gente, nesta revelação que Emmanuel faz, nesta frase, olha, são ondas características, não é? Que são energias. Isto quer dizer, nós, seres humanos, nós emitimos energia, boa ou má. Mas nós também absorvemos a energia, boa ou má. Cada criatura traz em si esse poder. E a sua sintonia, é ela, é a criatura, que vai direcionando para esse espaço. Assim, quando ele pensa no bem, vem muitos espíritos ajudá-lo. Quando ele pensa no mal, ele também tem milhares de entidades que vai ajudá-lo a realizar, não é, o mal. Por isso a gente fala que as trevas se reúnem para provocar escuridão e trevas. A luz se reúne, os bons se reúnem para promover a luz e as bênçãos. Depois, Emmanuel põe: disse o Cristo, brilhe vossa luz. Gente, cada criatura, por mais infantil que seja, uma pessoa que quando vem à Terra, ele vem com uma missão que já foi programada antes mesmo dele nascer, assessorada lá no espaço pelos espíritos superiores, já fica escrito a profissão, a situação financeira, que nem sempre pode ser como queremos, porque o dinheiro no passado, às vezes, foi a nossa derrota. Então, não é possível. Agora, brilhe a vossa luz.
Em toda profissão, em toda circunstância, nós podemos fazer vibrar essa luz. Basta nós queremos. Só não pode se comunicar aquele que tem distúrbio mental. A enfermidade, quando é mental, não tem condições. A pessoa realmente, o espírito realmente fica por tempo, enquanto encarnado, sem poder se comunicar, sem poder passar bem ou mal. Ele fica ali como que prisioneiro daquele corpo. Passado disso, todos nós podemos fazer brilhar a nossa luz pelo trabalho, não no trabalho que revolta, mas no trabalho que nós abençoamos, pela alegria que emitimos, pelo sorriso, para que possamos angariar amigos, não é? Muito obrigado. Enfim, há 1000 maneiras de nós fazermos brilhar a luz. Não destruindo a natureza, não é? Aproveitando todas as oportunidades durante o dia que a vida nos oferece. Depois começa assim, começa a magnetologia a provar cientificamente a reencarnação. Elucidou o Senhor, necessário vos é nascer de novo. Existe um estudo de fisioterapia que nós ficamos sabendo hoje, que uma pessoa faz uma especialização, depois ela vai fazer novamente, são 3 especializações. Parece que divide o tratamento em 3 partes. Mas esta fisioterapeuta, que dedica muito tempo nesses estudos, ela é capaz de, mostrando com o toque dos dedos, por que nós sofremos de determinadas enfermidades, chegando a ponto de dizer que no útero, no ventre da nossa mãe, houve um trauma muito grande com a nossa mãe. Pode-se dizer também que o espírito sente tudo quanto está no ventre, no útero da mãe. E pode-se dizer também que a cura vem através da oração e desta energia que nós temos. Brilha a vossa luz. Ora, se nós procurarmos sempre a força do bem, não existe enfermidade, não existe perturbação que resista. Porque nós somos filhos de Deus e Ele nos criou imperfeitos, mas destinados a voltar sábios e benevolentes. Depois, Emmanuel ainda coloca da seguinte forma: conclui a medicina que o homem precisa desembaraçar-se de tudo o que lhe possa constituir motivo à cólera ou tensão em favor do próprio equilíbrio. Ensinou Jesus a fórmula de paz e proteção terapêutica: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Olha, é difícil, mas se nós treinarmos, se nós persistirmos em amar o nosso inimigo, nós conseguimos. Primeiro, nós temos que ter uma técnica de conhecer a doutrina espírita, porque é a única religião que nos responde os porquês da vida. Primeiro, nós temos que olhar para o nosso semelhante e entender o porquê que fulano ou beltrano age daquela forma. Por que fulano ou beltrano traz, às vezes, uma animosidade? Porque age de uma forma, às vezes, que angaria para si a antipatia. E essas pessoas, normalmente, acabam ferindo o seu próximo. Ora, do momento que nós entendermos, fica mais fácil de perdoar, de compreender a necessidade. Que, aliás, nesse momento, Simone, a mentora que está aqui, está passando para mim que nós temos também que pedir pela pessoa que estava dirigindo a moto, como é que ele chama? Ítalo. O Ítalo e o Igor, viu? Então, está aí o pedido do amigo espiritual, porque eles foram até eles realmente levar a nossa oração e a nossa vibração, viu? Então, como eles estão aqui explicando, amai também os vossos inimigos. Ora, os nossos inimigos, às vezes, estão dentro do nosso lar.
às vezes está dentro do pão de cada dia, às vezes está no trabalho, não é? Às vezes está em pessoas que convivem conosco 24 horas. Dizia Chico, quantos que têm filhos diferentes? Esses devem ser mais amados, porque eles são mais necessitados do que os outros. E quantos também que nós imaginamos ser tão perfeito, e de repente a espiritualidade nos mostra que era apenas uma obsessão oculta. Então, quando nós perdoamos nossos inimigos, nós estamos primeiro dando prova de amizade, não é? Dando prova de paciência, de resignação. E, ao mesmo tempo, nós estamos pedindo perdão para nós mesmos. Porque quantas vezes durante o dia que nós não sabemos conviver? Quantas vezes? Não é? Então, diz, nós temos que caminhar junto com os nossos inimigos. Afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade e a feição de recalque. Aclarou o Divino Mestre, não é o que entra na boca do homem que lhe torna a vida impura, mas é o que sai do coração. Gente, certa vez um mentor nos mostrou como é que são as noites das criaturas, inclusive servindo de alerta para mim. Quando nós colocamos a cabeça no travesseiro, nós esquecemos tudo que nós precisamos fazer de imediato. Se nós temos ali um inimigo, nós começamos a imaginar sobre esse inimigo, nós começamos a pensar, se acontecesse isso para ele, isso que bom seria. E quando nós também queremos prostituir, nós começamos primeiro na mente, aí vai despertando o desejo. É necessário, companheiros, que nós procuremos de toda forma, então, a purificação da nossa alma, que começa no pensamento, nas palavras e exterioriza nos atos. A penologia transforma os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e de reajuste. Proclamou o eterno amigo, misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médicos. Ora, nesta frase, que Emmanuel nos elucida, ainda tem tantas pessoas que falam em pena de morte. Gente, não resolve situação a pena de morte. Esses espíritos ficariam presos na psicosfera do planeta Terra. Eles estariam buscando, sem dúvida, aqueles que foi o autor da sentença, o autor da execução da sentença. Isso não resolve. O que resolve realmente, se nós queremos de fato, é a instrução. E instrução vem com livros. Se eu fosse trabalhar na penitenciária, e se eu pudesse ter assim o poder de modificar leis, não é? Eu ia falar para esses menores, para aqueles que estão cumprindo pena. Você vai ler um livro por semana e vai ter alguém que vai sabatinar você. Gente, eu acho que seria o castigo maior, é fazer ler um livro. E depois alguém chegaria e diria o seguinte, agora me fala sobre o livro. E depois, então, nós arrumarmos um trabalho digno para ele. Vamos mexer na terra, vamos plantar, vamos cuidar dos animais, vamos cuidar, enfim, do nosso planeta e você vai nos ajudar. Você vai limpar o Rio Tietê, por exemplo. É meio duro, mas era uma pena que vai valer a pena, não é? Então, eu acho que se nós partirmos para isso, nós conseguiremos mudar a terra. E saindo o exemplo lá de cima também. Porque aquele que fala tem que mostrar exemplo, porque senão não vale. O exemplo transforma as criaturas, não é? Então, nós queríamos muito que as nossas autoridades entendessem a respeito disso.
A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Falou Cristo: dai a César o que é de César, compete a Deus o que a ele pertence. Meu Deus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que coisa maravilhosa que é esse Cristo. Dai a César o que é de César. Ora, nós temos que lutar para pagar a luz, para pagar a água, para manter o limpo o ambiente. Nós convivemos com o planeta, então nós temos também a nossa responsabilidade, porque não dá para ser apenas, sabe, falado. Não, nós temos que dar a César. Afinal, nós temos um carro, nós usamos o carro, tem que se pagar o combustível, tem que manter, não é? Mas aquele que trabalha honestamente, um dia chegará na Terra que ele não vai mais se preocupar com assaltos, né? Porque isso vai ser banido do planeta Terra, como já foi banido de outros planetas. Agora, a Deus é o que nós estamos fazendo. Então, uma casa realmente cristã, ela tem que promover a paz, a compreensão. Tudo que chegar em suas mãos tem que ser entregue ao destinatário. Nós temos também que pensar no respeito que devemos à casa que é de Deus, que é de oração, aonde vem benfeitores espirituais tão maravilhosos, que promove cura, que promove bênçãos, que nos ajuda no pão de cada dia, que nos ajuda a atravessar, enfim, momentos de provações tão difíceis. Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima do templos de pedra. Disse o divino enviado: nossos antepassados reverenciavam a Deus no alto dos montes, e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. Ora, nós não precisamos, para adorar a Deus, sabe, ter um lugar específico. Claro, isto é a organização. Mas quando adoramos a Deus, que existe aqui em nosso coração, nós estamos na rua, nós estamos atentos para não ferir ninguém. Nós estamos na direção do nosso carro, nós estamos prestando atenção para não bater, para não ferir os direitos do nosso semelhante. Nós estamos, enfim, no trabalho. Então, no trabalho, queremos dar o melhor, para que Deus veja os nossos atos e possa nos promover. Então, com respeito à vida do nosso semelhante. Então, companheiros, veja como tudo o que acontece nos dias atuais foi falado por Jesus. A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que, por enquanto, lhes obscurece os serviços, indicam a todos os povos um só caminho à fraternidade. Recomendou Jesus: amai-vos uns aos outros. Eis porque a doutrina espírita nos reconduz ao Evangelho em sua primitiva simplicidade, porquanto somente assim compreenderemos antes a imensa evolução científica do homem terrestre, que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem e para brilhar eternamente amanhã. Então, vejamos, se nós estudarmos a doutrina como foi recomendada pelo Consolador, 2 ensinamentos eu te dou: amai-vos e instruí-vos. Se nós fizermos isto, nós vamos viver em paz e vamos promover a paz. Mas a hora vai avançando, não é? E a gente vê o trabalho que está sendo desenvolvido aqui entre vocês. Espírito sai do ambiente para levar ao nosso Ítalo e ao nosso Igor aquilo do que eles estão precisando. Então, hoje, nós queremos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Acreditamos em vós, Senhor, porque tudo revela seu poder e sua bondade. A harmonia do universo testemunha uma sabedoria, uma prudência e uma previdência que cedem a todas as faculdades humanas. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação, desde o mais insignificante arbusto ao mais diminuto inseto, até nos astros que se movem no espaço. Por toda parte vemos a prova de uma solicitude paterna. Cego é aquele que não vos reconhece em tuas obras. Orgulhoso é aquele que não vos glorifica, ingrato que vos não presta ações de graças. Venha a nós o teu reino, que o reino da paz, da caridade, instituído pelo vosso amado Filho Jesus Cristo, se torne conhecido e obedecido de todos, para que cessem as maldades desse mundo. Que a inteligência e a razão humana esclareçam a luz das divinas verdades, de que são portadores os vossos espíritos, para que a incredulidade desapareça da terra e todos possam reconhecer a vós como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, Mestre soberano, que vós enviastes. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ajudai-nos a observar as vossas leis, a submeter-nos sem murmurar aos decretos divinos, porque vós sois a fonte da sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, devemos satisfazer a vossa vontade. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Dai-nos o alimento material para entreter as forças do corpo, o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Dai-nos amor ao trabalho material, ao trabalho intelectivo, para não ficarmos estacionários na estrada da vida e para que possamos auxiliar os necessitados com as nossas dádivas. Dai-nos, pois, Senhor, o pão nosso de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida do corpo e à vida do espírito. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Senhor, da caridade fizestes uma lei expressa para nós, e fora desta lei não poderíamos reclamar a vossa indulgência. Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que contra vós temos cometido? Se vos aprouver retirar-nos hoje mesmo deste mundo, permiti que possamos apresentar perante vós, puros de toda animosidade, a exemplo do Cristo, cujas derradeiras palavras foram de indulgência pelos seus algozes. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos espíritos maus, que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos. Sustentai-nos, inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos, a vontade de corrigir as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a alma ao acesso dos espíritos impuros. Amém. Assim seja. Praz a vós, Senhor, que os nossos desejos se realizem. Todavia nos inclinamos diante da tua infinita sabedoria, que em todas as coisas que nos escapar a compreensão, faça a tua santa vontade, não a nossa, pois que somente queres o nosso bem, e melhor do que nós sabe o que nos convém. Esta prece, Jesus, nós queremos te ofertar, porque saiu de teus lábios bendito. E depois, Jesus, nós sabemos que orar, esta oração com intenção de alguém, é pedir para esse alguém tudo quanto nós queremos para nós. É uma reverência para com o nosso semelhante, é uma reverência também para todos aqueles que são espíritos de luzes, que representam Deus na face da terra.
Então olhe pelos 2 irmãos que partiram tão jovens, mas que a tua infinita sabedoria sabe o porquê. Mas também abençoa, Senhor, aqueles que ficaram na terra. Senhor, por aqueles que têm prazer de se drogar, pelas mães que choram em perder os filhos pelos vícios do mundo. Senhor, nós te pedimos também pela mãe, que muitas vezes não tem o necessário dentro do seu lar e que chora sem saber o que oferecer ao filho para mitigar a fome. Senhor, nós te pedimos ainda por aquela mulher que pinta o corpo, querendo vender para poder comprar o remédio, na triste ilusão de tirar o filho da morte. Por aquele, Senhor, que na caminhada terrestre olvidaram as tuas bênçãos, e auxilia a nós, criaturas, Jesus, que queremos te seguir, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete. Abençoa então todos os irmãos aqui presentes, para que eles possam encontrar trabalhos dignos, favorecendo-lhe a paz e a alegria dentro do lar. Ilumine o nosso caminho, ilumine o nosso roteiro e fazei, Senhor, com que a nossa fé jamais venha se acabar entre as sombras do mundo. Que assim seja, Senhor, que assim seja.